Um usuário de um computador com Windows 10 e com mouse, ambos em sua configuração padrão, deseja configurar o Windows de modo a não mover arquivos para a lixeira, e sim removê-los imediatamente quando excluídos. Essa configuração, letra A, é possível de ser feita apenas durante o processo de instalação do Windows 10. Letra B, era possível nas versões anteriores ao Windows 10, mas foi eliminada por segurança. Letra C, pode ser ativada selecionando-se a tecla de atalho Ctrl Shift mais L. Letra D, pode ser ativada selecionando-se o ícone armazenamento no painel de controle e na janela que surge na tela, marcando-se esta ação no quadro correspondente. E a letra E pode ser feita selecionando-se o ícone lixeira, pressionando-se o botão direito do mouse e para selecionar propriedades e na janela que surge na tela marcar essa opção no quadro correspondente. Bem, pessoal, vamos ver um pouco um passo a passo sobre a lixeira para entender e depois a gente volta na questão. Então, quando a gente fala sobre a lixeira do Windows, ela é considerada uma área, uma pasta especial para armazenamento de alguns arquivos e pastas deletados. Isso quer dizer que nem sempre quando eu deleto um arquivo, esse arquivo vai para a lixeira. Alguns exemplos eu vou mostrar na prática logo, certo? Aqui nós estamos visualizando, então, a área da lixeira, com as ferramentas da lixeira, como esvaziar a lixeira, as propriedades da lixeira, restaurar os itens que estão na lixeira, ou restaurar os itens selecionados, para mostrar um pouquinho a lixeira, né? Os arquivos que estão na lixeira, pessoal, eles podem ser restaurados, então, como eu mostrei para vocês. A gente pode selecionar um ou mais arquivos, ou simplesmente pedir para restaurar todos os itens da lixeira, ou ainda restaurar os itens selecionados. Essa é a grande vantagem da lixeira, possibilidade de restaurar os arquivos, né? Você pode também, a qualquer momento, se desejar, esvaziar a lixeira. Então a gente pode entrar lá na lixeira, a qualquer momento, clicarmos no botão esvaziar a lixeira. Por alguma razão eu não quero mais que aqueles arquivos fiquem ocupando espaço na unidade, então eu também vou esvaziar a lixeira em função disso. Outra coisa importante é que quando a gente clica com o botão direito do mouse na lixeira, existe um menu que se abre com várias opções. Uma delas, abrir a lixeira, posso esvaziar a lixeira através desse clique com o botão direito, posso fixar no início, posso criar atalho para a lixeira, posso até renomear o ícone da lixeira se eu desejar e também posso clicar em propriedades para alterar as configurações ou visualizar as configurações da lixeira, certo? Bem, outra coisa importante, os arquivos que são deletados e que forem para a lixeira, eles continuam ocupando espaço na unidade. Então não é porque foi na lixeira que aquele espaço foi liberado. Então o arquivo, se eu deletar e ele for para a lixeira, aquele arquivo continua ocupando espaço dentro da unidade. Isso é bem importante dizer, porque senão a gente acha que vai para a lixeira e o arquivo já liberou aquele espaço, certo? Os arquivos que forem maiores do que a capacidade de armazenamento da lixeira, eles são excluídos sem passar pela lixeira. Então a lixeira tem uma capacidade de armazenamento. Se eu excluir um arquivo que é maior do que a capacidade de armazenamento da minha lixeira, não tem como ele entrar dentro da lixeira. E aí ele é excluído de forma permanente sem passar pela lixeira, certo? Vamos ver uma coisa importante. Pessoal, quando a gente clica com o botão direito do mouse no ícone da lixeira, como eu disse para vocês, nós temos a opção propriedades, que eu vou clicar agora. E quando a gente visualiza as propriedades da lixeira, aqui a gente pode visualizar o tamanho da lixeira, quer dizer, a capacidade de armazenamento dela, isso para cada partição, né? Mas tem algumas configurações que a gente pode fazer. Por exemplo, essa configuração que diz, ó, não mover arquivos para a lixeira, remover arquivos imediatamente quando excluídos. E ainda essa outra configuração que diz exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão, posso marcar ou desmarcar. Mas é interessante saber que sim, o usuário pode, clicando com o botão direito do mouse no ícone da lixeira, como eu vou fazer agora, e depois clicando em propriedades, ele pode sim marcar a opção para não mover os arquivos para a lixeira. Isso é bem importante em função da questão aí, certo? Ele pode sim remover imediatamente esses arquivos quando excluídos, se assim eu marcar essa opção. Até ampliei para vocês enxergarem essas configurações bem mais ampliadas. Então aqui posso alterar a capacidade, o tamanho máximo
dentro da minha lixeira, posso marcar a história para não mover os arquivos para a lixeira, posso desmarcar aqui a caixa de diálogo para confirmação de exclusão. Se eu desmarcar, aí não vem uma caixa de diálogo pedindo confirmação de exclusão. Tudo isso são configurações da lixeira, né? Quando a lixeira está cheia, e pode acontecer dela ficar cheia, é importante saber também que o Windows automaticamente vai limpar espaço suficiente na lixeira para acomodar os arquivos e pastas excluídos recentemente. Ele vai tirando os arquivos mais antigos para receber os arquivos mais novos, por isso a lixeira é considerada uma pasta de arquivos temporários. Outra dica é que, a princípio, quando a gente aplica o comando delete lá no disco rígido, em arquivos que estão no disco rígido do computador, após a confirmação por padrão, ele vai para a lixeira, né? Agora, se eu aplicar o shift delete, pessoal, deixa eu só mostrar o delete primeiro. Ó. Delete, aparece essa mensagem. Tem certeza que deseja mover esse arquivo para a lixeira. Se eu aplicar Shift Delete, aí após a confirmação o arquivo é excluído sem passar pela lixeira. Aí aparece essa outra mensagem. Tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente. E se eu desmarcar a confirmação lá, se eu marcar a opção que eu não quero que os arquivos sejam enviados para a lixeira, aí mesmo com o delete ele vai dizer que deseja excluir o arquivo permanentemente, porque daí eu estou alterando as configurações. Outra dica é se eu aplicar o comando delete em um arquivo que está numa unidade removível, após a confirmação ele também é excluído sem passar pela lixeira. E se eu também aplicar o comando delete em um arquivo que está num local de rede, após a confirmação ele também é excluído sem passar pela lixeira. Bem, voltando para a questão, pessoal, a questão disse ali, ó, que ele queria deletar os arquivos, mas desejava configurar o Windows de modo a não mover os arquivos para a lixeira, e sim removê-los imediatamente quando excluídos. Eu tenho essa opção? Tenho, né? Mostrei para vocês. Lembra como é que a gente faz isso? A gente clica no ícone da lixeira pressionando o botão direito do mouse. Clica com o ícone com o botão direito do mouse. E aí seleciona propriedades e naquela janela de configuração que surge na tela, nós vamos marcar a opção correspondente que diz exatamente para não mover os arquivos para a lixeira e sim removê-los imediatamente quando excluídos. Então, resposta aqui, sem dúvida nenhuma, letra E de Equador para essa questão.